Fala pessoal, aqui mais uma vez com esse super setup aqui. Então hoje eu quero falar sobre a gente fazer autocrítica nas nossas próprias ilustrações, né? Então vamos pra lá. Bom, a premissa aqui então é a gente avaliar uma ilustração antiga minha, então para dar dicas, né, do que a gente pode fazer ou não fazer na ideia principal. Aqui eu era na época que eu estava aprendendo a fazer renderização, aprender a pintar, né? Então eu ficava mais preocupado com o resultado final do que com a ilustração em si. Então aqui, ó, se você notar, eu usava bastante. Na verdade é um negócio que não se pode fazer, né? Que é fazer isso aqui, ó, jogar um monte de sombra para poder esconder defeitos do desenho, né? Então aqui, em vez da preguiça de eu fazer a perspectiva inteira, fazer alguns outros detalhes, eu deixava de fazer muitos detalhes, principalmente porque eu não usava referência, né? Então eu já escurecia muito essas partes aqui, ó, tá vendo? Outra coisa também é não se preocupar com o desenho antes de fazer a ilustração, né? O que eu digo isso? Porque aqui, ó, eu fiz esse boneco, ele está de perfil, pode ver que só tem, ele tá certinho de perfil aqui, ó, perfil, e aí eu joguei uma perspectiva só no braço. Mas se você notar, a perspectiva dos tijolos, ela é assim, ó, tá vendo? Também tá bem porca também essa perspectiva, né? Então não tem como você, esse boneco aqui, ó, ele devia estar aparecendo a outra parte do peito aqui, tá vendo? Podia estar com o outro braço saindo aqui também. Então, o que eu falo? A gente tem que cuidar primeiro do desenho antes da gente começar a pintar ou fazer outras coisas. Entendeu? Então, essa perspectiva também podia ter trabalhado mais. Aqui a gente podia ter, para não fazer esse chacho, né, de ser escuridão, então podia ter diminuído um pouco ele, e ter feito outros detalhes aqui, né? Contar uma história realmente, ele tá preso por quê aqui? Então aqui a gente podia colocar uma cela, como se fosse umas correntes, e colocar uma janelinha aqui, uma janela desse lado, aqui o começo da outra janela também. Poderia estar de noite lá fora, então aqui podia ser um azul, então podia estar refletindo essa luz azul também no boneco. Então essa parte da perspectiva aqui podia estar azul, sendo o reflexo daqui. Podia usar alguns azuis aqui. E aqui de fora vem batendo a luz amarela, né? Que podia ser, sei lá, uma tocha acesa aqui nessa parada. Então podia usar o amarelo aqui. Então tem várias coisas que eu podia ter cuidado, mas a minha intenção sempre foi o quê? Vou esconder os defeitos com sombreamento, né? Então é isso, essa é a dica. Agora eu vou acelerar o vídeo e vou fazer um esboço de como eu queria que
fiz um esboço aqui. Fiz o esboço e coloquei um pouco de iluminação, defini um pouco a sombra, sem renderização nenhuma, para vocês verem qual que é a diferença então. Depois a gente, pode ver, eu trabalhei bastante a perspectiva do cenário, coloquei as janelas que eu falei ali em cima, adicionei alguns outros elementos como a corrente, coloquei uma caveira que provavelmente deve ser desse corpo aqui, então é isso. Agora veja a diferença. Aqui é porque tá com um pouco de renderização, né? Então ele parece um pouquinho mais bonitinho e tal. Mas depois eu posso colocar uma névoa aqui, ó. Aqui eu posso colocar uma névoazinha, mas que não ocupe todo o espaço, né? Que esconda bem o desenho e tal. Então é isso. O que vocês acharam? Isso que eu falo, que a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode estar estudando e melhorando nossos traços. Eu vou deixar essa ilustração assim, que depois eu renderizo ela e posto para vocês, beleza? Falou, obrigado.